Bom, no dia 12 de 9 do ano de 2019, o bairro do Maracanã mais uma vez estava cheio de pessoas. Porém, dessa vez para testemunhar um episódio muito triste de sua história, o incêndio do Hospital Badin. Te convido a entender um pouco mais da complexidade de prédios hospitalares. Mais especificamente, vamos conversar sobre o incêndio do Hospital Badin. Me chamo Fabrício Nogueira, sejam muito bem-vindos ao canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Agora, antes de eu continuar, peço que você não deixe de se inscrever no canal e acionar o sino para receber novas postagens minhas sempre relacionadas à segurança contra incêndio. Nesse vídeo, então, eu vou te mostrar a importância de não nos orientarmos apenas pela legislação do Corpo de Bombeiros. Apresentarei falhas encontradas no incêndio do Hospital Badin, farei orientações a respeito de uma norma específica da ABNT, falarei também sobre o manual escrito em 2014 pela Anvisa, orientando a segurança contra incêndio nos estabelecimentos de assistência à saúde. O incêndio que atingiu o Hospital Badin, no Maracanã, zona norte do Rio, levou à morte de 12 pessoas, todas idosas, com mais de 65 anos de idade. Mas o que podemos aprender com esse tipo de incêndio? Vamos a alguns fatos, tá? Primeiro, as vítimas foram 5 mulheres e 7 homens, eram todos idosos. E para aqueles que acham que incêndios hospitalares são poucos, uma reportagem do site UOL Notícias eu consegui destacar 21 casos de incêndio somente em centros médicos e todos eles no ano de 2019. Isso até a metade do mês de setembro, quando eu gravei esse vídeo, hein? Observe que são aqueles que são contabilizados apenas pela mídia e sem estatísticas oficiais, ok? Deixa eu relacionar alguns incêndios para vocês terem uma ideia da grandiosidade deste tema. Vamos lá. Primeiro eu separei os do Rio de Janeiro, tá? Nós temos 21 registros de incêndio em centros hospitalares de 3 estados, que eu acabei de fazer. São 3 casos no Rio, o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em Duque de Caxias, na Santa Casa Misericórdia, em Campos do Goytacazes, também no Rio de Janeiro, e no Sanatório Oswaldo Cruz, em Petrópolis. Aí quando você vai para uma visão mais geral do Brasil, tá? Eu consegui encontrar outros. Vou pontuar 3 também para vocês. Primeiro, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife. Depois, o Hospital Infantil de Vitória, no Espírito Santo. E terceiro, o Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Então, um outro fato fundamental, depois de vocês perceberem que esses incêndios acontecem com frequência, é que você deve ter essa percepção que passa pelo laudo do Instituto Médico Legal. Não foi nada tirado da minha cabeça, tá? Das 12 vítimas do Badin, a maioria veio a óbito por conta da asfixia, por conta da fumaça. Esse ponto a gente tem que acender aí pra gente, tá? E aí, se você der uma olhada nas imagens do incêndio do Hospital Badin, você percebe que a remoção dos pacientes foi um outro ponto crítico de toda a situação. A ordem de escape partiu ainda de alguém que não foi identificado, mas isso aconteceu depois de 8 minutos do princípio de incêndio. Esses pacientes, eles foram removidos para a rua, garagens de prédios vizinhos e até uma creche ao lado. Segundo imagens internas que a reportagem do Fantástico apresentou com exclusividade, o fogo iniciou aparentemente e foi inibido, depois retomou, tá? Ele foi inibido com combate feito por extintores de CO2. Isso pode ter gerado um abafamento por falta de oxigênio na maior parte do fogo, trazendo uma sensação aos que faziam o combate de que o fogo tinha sido extinto, mas não aconteceu. Aí sim encontramos um outro problema. Quando o CO2 acabou, o fogo que existia encontrou materiais combustíveis, parte em gases e uma temperatura elevada. Logo quando acabou o CO2, o fogo retorna com muita velocidade. Então, na tentativa por mais de 8 minutos, de acordo com a direção, feito por cerca de 20 brigadistas voluntários, tá? Observe que não se trata de bombeiros civis, mas de brigadistas voluntários. Teve a reignição do fogo. E apenas 8 minutos após, o fogo já se espalhava, a fumaça se espalhava por todo o prédio. Então, vamos a alguns dados importantes, tá? No momento do fogo. No momento do fogo, havia pelo menos 103 pacientes internados, desses 77 foram transferidos para outros 12 hospitais diferentes e outras 15 foram para casas. Desses, você ainda tem 20 funcionários e pacientes que acompanhavam, pessoas que acompanhavam alguns pacientes, tá? Agora vamos para a parte que nos compete, como especialistas que somos. Vamos olhar o que diz a norma e as orientações técnicas. Uma primeira visão implica em que o princípio de incêndio tenha ocorrido no gerador. Nada confirmado até esse momento, mas partindo desse ponto podemos verificar algumas irregularidades. Primeiro, o gerador estava no subsolo. Não tem nada de errado o gerador estar no subsolo, tá? Desde que um ambiente preparado para esse fim. O que não era o caso, era uma garagem que havia perdido completamente a sua função principal. Pensando lá no projetista, que pensou naquele ambiente com o objetivo de alocar carros de uma forma segura, o ambiente não poderia ter sido readaptado daquele modo.
Bom, naquele local ainda, de acordo com as imagens do Fantástico, tinha apenas um carro e uma moto. Uma parte com um gerador e uma outra grande parte de armazenamento de materiais hospitalares. Há um novo prédio do próprio Hospital Badim ao lado. Entre os dois prédios do Badim existe um prédio residencial. Eu passo ali naquela rua com muita frequência. Tudo indicava ser uma situação temporária, naquele meio de obra, sabe? Que os objetos ficam em lugares temporários. Caímos aí então em outro ponto de risco. As áreas em reformas são momentos críticos por determinados problemas. Alguns deles são: a manutenção nem sempre é feita por pessoas do prédio. Essas pessoas não sabem dos equipamentos de segurança e das instalações que temos. Daí vem um problema. Pouquíssimas vezes são consultados técnicos especialistas em segurança contra incêndio para verificar esse ambiente. E quando esses são consultados, o responsável daquele empreendimento não gostará de ouvir um não, que aquilo dali não pode ser executado daquela forma. Então é um ponto crítico. Observe então que tecnicamente que a área do hospital onde ficam os geradores deve ter estrutura que isole das outras alas do edifício e que em caso de incêndio resista ao fogo e à fumaça por pelo menos 2 horas. Se possível, com controle e exaustão da fumaça que é leve para extrair essa fumaça para o exterior do prédio, ok? Agora algumas bases teóricas existentes que vão orientar muito bem essa instalação. Você não pode esquecer daquela regra básica. Ó. Primeiro, recorrer às orientações de requisitos mínimos gerados pelo Corpo de Bombeiros local, pelo Corpo de Bombeiros do seu estado. Verifica na legislação do Corpo de Bombeiros se há obrigatoriedade para motos geradores, ok? Para geradores de energia. Agora perceba que esse caso do Badim tem muitos ensinamentos por trás dele, tá? Não vai ser possível tratar de todos. Mas no caso do Rio de Janeiro havia acabado de entrar em vigor uma nota técnica, a de número 303, com o tema motos geradores de energia em edificações e áreas de risco. Nessa NT é possível verificar os requisitos de segurança contra incêndio que visa estabelecer procedimentos de análise e também de fiscalização com relação aos projetos que contemplem centrais de geração de energia elétrica por grupo motogerador abastecido por óleo diesel em diversos tipos de edificações e áreas de risco e cria a observação das condições de armazenamento do óleo diesel, inclusive, tá? Mas no momento do incêndio, o hospital não seria alvo de nenhum tipo de multa, pois a legislação local havia acabado de entrar em vigor. Esse aprendizado a gente precisa levar conosco. Os requisitos mínimos irão trazer uma segurança mínima para a edificação. Cabe ao técnico responsável, então, buscar orientações mais seguras. Mas há um outro regulamento, que é a Anvisa, que estabelece que os prédios para os hospitais devem ser divididos em compartimentos, ou seja, setores preparados para tolerar o incêndio sem que ele se expanda. Esses setores são como caixas, tá? A gente vai pensar em como caixas. Essas caixas têm o objetivo de fazer com que o fogo e fumaça e o aumento da temperatura não passe para outra caixa, vamos pensar assim. Então aí vai o primeiro brinde para você, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link com esse PDF, com as orientações para estabelecimentos assistenciais de saúde inscrito, tá? Pela Anvisa, próprio para download. Então tá aqui embaixo, só você clicar e você fazer o download. Bom, vamos partir do princípio que seu estado não tem uma norma de segurança contra incêndio orientando qualquer tipo de recomendação para estabelecimentos assistenciais de saúde. E agora o que fazer? O que você pode fazer? Há uma resposta muito atual, inclusive eu dividi com o pessoal do Grupo Bronze, da minha turma de equipe Bronze. Em abril deste ano, a ABNT regulamentou através da NBR 16651 o tema proteção contra incêndio em estabelecimento de assistência à saúde. Qual o objetivo dessa norma? Segundo a ABNT, essa norma foi elaborada com a finalidade de estabelecer para os projetistas autoridades competentes e consumidores, também inspetores, fabricantes e usuários de sistema de proteção contra incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde, a orientação para a segurança de pessoas e patrimônio e o meio ambiente, tá? Lá você encontra uma forma padronizada de estabelecer as proteções estruturais contra incêndio, os equipamentos de detecção e combate, assim como os treinamentos específicos dos ocupantes e da brigada responsável, tá? Alguns pontos são importantíssimos dentro dessa norma. Aí eu destaco 2, tá? Primeiro, a classificação para tipificar a edificação, que você não faz com base na norma estadual. É bem diferente, dá uma olhada. E depois a obrigatoriedade apontando que todos os estabelecimentos de assistência à saúde devem possuir os seguintes requisitos de segurança contra incêndio estabelecido como sistema básico, tá? Para essa NBR ele é básico. Então ele colocou alguns itens. O primeiro é o acesso de via
altura do corpo de bombeiros da edificação. Depois, ele tem a segurança estrutural contra incêndio. Aí o terceiro ponto, controle de materiais de acabamento e revestimento. Quarto, sinalização de emergência. 5, rotas de fuga e saídas de emergência. 6, iluminação de emergência. 7, alarme de incêndio. 8, extintores. 9, brigada de incêndio. E 10, a grande cereja do bolo, o plano de emergência contra incêndio. Agora, um outro ponto de vista que deve ser percebido por você como técnico é o momento que temos prédios adaptados. O caso do Badim. São os prédios antigos, como muitos hospitais públicos que temos. Essa adaptação com equipamentos corretos é um grande desafio e que deve ser encarado como tal, como um grande desafio pelos projetistas. Não é fácil, mas há solução. Se achar muito difícil, é só você me ligar que eu te ajudo, tá ok? Comportamento humano. Um outro ponto importante é o comportamento humano. Quando analisamos as imagens, vemos uma orientação dada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes, no momento do plano de emergência, devemos pensar nas pessoas que não podem se mover, tá? A resposta é tanto na NBR 16651, mas também a gente tem que pensar como essas pessoas vão se comportar durante o incêndio, com a inalação de fumaça e com a percepção da temperatura alta. Agora, finalizando, perceba que no Brasil não há uma legislação federal de incêndio regulamentada e cada estado tem autonomia para estabelecer a própria legislação. Perceba ainda que o Rio de Janeiro tivemos em abril de 2019 um incêndio do Ninho do Urubu. Meses depois a gente teve um incêndio no Museu Nacional. Meses, tá? Um pouquinho antes a gente teve o Lourenço Jorge. Ainda não aprendemos com esses grandes incêndios e teve então um incêndio do Hospital Badim. Há uma falsa sensação de que o fogo nunca irá ocasionar a perda de nosso edifício, ou que se o Corpo de Bombeiros liberou, mesmo sendo a liberação lá de 1920, ainda está tudo bem. Há muitos profissionais despreparados a uma regulamentação com requisitos mínimos que deve ser atualizada com maior frequência. Há necessidade de implementação de uma legislação federal regulamentada urgentemente. Fiscalização, ela deve ser mais intensa. Então, vamos ter cuidado. Se estamos responsáveis por um prédio, a gente tem que se responsabilizar de forma íntegra, não nos basearmos apenas nos regulamentos de requisitos mínimos, tá ok? Então, fechado? Nesse vídeo eu falei do incêndio do Hospital Badim, falei da NBR 16651 de 2019, falei do Manual de Segurança contra Incêndio de Estabelecimento de Assistência à Saúde da Anvisa de 2014, falei que eu deixei aqui para vocês de graça, falei dos pontos de ancoragem para a proteção desse tipo de estabelecimento. Então você tem que se lembrar que o grande objetivo como técnico seu é guardar as vidas, o patrimônio e o meio ambiente. Nessa ordem, tá ok? Lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Um grande abraço e até a próxima.